Para você que achou que já estava livre sobre a invasão da França, pois é, eu resolvi fazer uma pequena aula complementar com recomendações bibliográficas acerca da invasão da França. E eu vou ler um pedaço aqui, eu não gosto muito, mas eu achei bem importante, até porque esse livro aqui é um pouco difícil de achar, e ele tem um prefácio de um senhor chamado Basil Lindell Hart. Lindell é Lindell, Hart é H-A-H-A-R-T. Basil Lindell Hart. E ele foi um militar inglês de uma relevância grande. Ele era a favor da operabilidade mais moderna dos tanques. Eu já comentei isso na aula passada quando eu falei da invasão da França, mas então esse vídeo é complementar ao da invasão da França, tá? Eu vou ler aqui e também vou pegar um parágrafo de um outro livro chamado A Estranha Derrota, do Mark Bloch. Bloch é B-L-O-C-H, Mark é com C no final, Mark Bloch. Vamos lá, então desse capitão inglês aí, Sir Basil Lindell Hart. Vamos ver o que ele fala sobre a invasão da França, eu achei bem interessante. A França caiu em pouco menos de 6 semanas de iniciada a ofensiva alemã no Ocidente, a 10 de maio de 1940. Mas a questão já estava resolvida nos 6 primeiros dias e resultou numa guerra que durou 6 anos, espalhou-se pelo mundo inteiro e teve efeitos importantes sobre incontável número de pessoas e consequências espantosas para muitos milhões. Aquele começo que eu falei, aquela guerra relâmpago da França, aquela guerra relâmpago, aquela tática alemã que assusta um pouco, né? Ele vai falar aqui, mas ele fala: mas o sucesso inicial da Alemanha estava longe de ser inevitável, embora pudesse parecer assim depois dos acontecimentos. Na verdade, teria sido muito fácil impedi-lo. Quer dizer, ele fala que a França poderia ter impedido esse avanço alemão muito facilmente. É uma opinião, é o que eu falo aqui, a historiografia tem diversas fontes, sobre a Segunda Guerra Mundial tem milhões, e cada um vai ter uma opinião. Vai ter gente que vai falar, olha, não dava, realmente a Alemanha estava muito superior, e vai ter gente que vai falar, como ele aqui, o inglês Sir Basil Lindell Hart, que dava para ter impedido. Então ele continua: a ninguém é lícito atribuir a vitória germânica a uma superioridade avassaladora de suas forças. A Alemanha não mobilizou tantos homens quanto os seus adversários, à custa da produção de arma desses últimos. Então, como eu tinha dito, eu até falei aquela tabela de comparação daqueles tanques utilizados na Batalha de Hanut, o alemão Panzer III contra o S-35 francês. Eu acho que vocês, se assistiram outro vídeo, se não assistiram, assistam o vídeo anterior a esse, o 8. Eu falei lá algumas características técnicas desses tanques de guerra na primeira batalha, mostrando que pode-se considerar até que o tanque francês naquele momento, ele era superior ao alemão. Então, é isso que ele vai falar aqui. Aí ele continua: é verdade que os alemães conseguiram formar e equipar maior número de divisões que os franceses, mas, em relação a seus adversários todos no Ocidente, não levava qualquer vantagem numericamente falando. É aquela coisa, numericamente os aliados até poderiam estar superiores à Alemanha, mas na qualidade, na estratégia, na tática de guerra, aquela ideia da França, da velha escola francesa em ficar numa guerra estática, tal, isso prejudicou. O que afinal não tinha grande importância, pois a questão na realidade foi decidida pela performance de uma elite de 8% do seu exército, as 10 divisões blindadas alemãs, né? Antes que o grosso de suas forças armadas tivesse entrado em ação. Quer dizer, a Alemanha então ela manda elite, essa elite de divisões blindadas que vai atacar na região das Ardenas. Aí ele continua no outro parágrafo: superestimou-se muito o volume de blindados alemães na época. Embora os franceses calculassem um total de 7 a 8 mil tanques, sabe-se que o exército alemão tinha menos da metade desse número, e menos de 2.600 foram usados na primeira fase, a decisiva, aquela fase da invasão. Eu dei os números também dos tanques aliados contra os tanques alemães.
Falei dessa tabela também. Os franceses tinham muito mais tanques, mas não eram tão móveis, e a maior parte deles espalhava-se em pequenos grupos e não se concentrava para um ataque poderoso. Aí a diferença daquela Blitzkrieg alemã e da velha escola francesa. Lembra que eu comentei que o Rommel ele vai fazer aquele ponto de ruptura na França e ele vai atravessar a França inteira? Ah, tem a desvantagem de ter um ataque, de ficar um pouco vulnerável no meio do caminho, porque forma-se um estreito de exército com vulnerabilidade no meio, mas deu certo, né? E aí ele continua. Os generais franceses ainda se apegavam à ideia corrente em 1918 de que os tanques eram auxiliares da infantaria. Hitler, ao contrário, dava ouvidos a Heinz Guderian, o líder da nova escola, para quem a divisão blindada deveria ser a ponta de lança do exército. Hitler também dava grande importância ao poderio aéreo, e sua superioridade em números era enorme, quase 3-1. Treinando os seus muitos... Bom, esse texto aqui diverge um pouco da outra fonte que eu fiz da outra tabela lá, que vai falar da número de aviões. Bom, talvez aqui seja em relação apenas à França, de 3-1, porque a Alemanha tinha nesse primeiro momento da França, eram 2.750 aviões, contra 2.200 dos aliados. Aliados aqui nesse momento, entenda-se, pense em Bélgica, Inglaterra e França, tá? Não era, essa quase 3-1 dele pode ser em relação à França mesmo. Bom, treinando os seus muitos bombardeiros de mergulho, como os Stukas. Aquele Stuka eu não cheguei a falar no vídeo da invasão da França, falei no outro. Mas da invasão da França você teve o Stuka, o 88, bombardeiro de mergulho. Teve uma participação também do Heinkel 111, HE 111 e acho que do Messerschmitt BF 109 também. Os 3 principais aviões. Teve o apoio então dos Stukas para o trabalho dos tanques. E assim os germânicos, os alemães, colheram excelentes resultados. Os chefes militares franceses negligenciaram o poderio aéreo e só tarde demais tentaram remediar o mal. Olha aí, aquele céu belga que eu comentei, dominado pela Luftwaffe, foi um dos fatores que levou a essa perda da França, né? Depois de terem cruzado o rio Meuse, os tanques avançaram pelas estradas que conduziam a oeste, ou seja, né, para dentro do território francês, sem encontrar quase nenhuma oposição. Olha a importância daquela crença da época. Sem encontrar quase nenhuma oposição na invasão do oeste, significa dizer que as forças francesas ficaram grande parte na linha Maginot ou naquele norte da Bélgica, acreditando que o plano alemão seria uma cópia do plano Schlieffen, que a Alemanha usou na Primeira Guerra e não deu certo. E aí ele continua. Depois de encontrar nenhuma oposição a oeste, numa semana haviam atingido a costa do Canal da Mancha, a 250 km de distância, e isolado os exércitos aliados na Bélgica. Os resultados foram a retirada de Dunkerque e a queda da França, a vitória mais fácil da história. Realmente esperava-se mais da França nesse momento. Por ela ter sido uma das grandes potências na Primeira Guerra e ter um exército de qualidade, de quantidade similar ao exército alemão, esperava-se mais. Então ficou na época esse sentimento de, porra, ferrou, se nem a França suportou, se a França tomou um pau tão rapidamente, como é que vai fazer com os outros? A França, vencedora da Primeira Guerra, aquele país forte, exército forte. É complicado, né? Ele fala aqui que a queda da França é a vitória mais fácil da história. Bom, ele está enfatizando isso. Não sei se isso é mais fácil da história, mas é a opinião do Basil Littlehart, não é a minha. O ritmo verdadeiramente infernal da guerra, ritmo imposto pelos Panzer, pela Blitzkrieg, como que paralisou o Estado-Maior francês, entregue ainda ao compasso de 1918. Então você tem uma velocidade dos tanques moderna, uma tática moderna, enquanto a França, aquela velha escola, se mantém ainda... Ela acha que está na Primeira Guerra Mundial. Olha que interessante, né? As ordens por ele emitidas poderiam ter sido eficazes. Ele e o Estado-Maior francês, tá? Se não fossem sempre dadas 24 horas depois de terminada a situação que pretendiam enfrentar. Ou seja,
pela velocidade dos Panzer, não tinha muito tempo para ficar lá conjecturando, confabulando. Ah, não, melhor para aqui. Não, tinha que ir, tinha que pegar um ponto de ruptura e falar: olha, eles invadiram aqui, então vai para lá. Mas o exército francês queria andar daquele jeito, assim, antigo, né? Todo mundo junto, faz vários grupinhos, grupelhos de tanques e tal, e isso acabou dificultando esse compasso de 1918, então, atrapalha. Outra razão para o desastre da França: a preocupação do Estado-Maior em montar contra-ataques maciços em lugar de procurar rapidamente guarnecer as linhas de resistência. Vezes sem conta, os alemães cruzavam essas linhas enquanto as reservas francesas se agrupavam gradativamente nos flancos. O Estado-Maior francês se contentava em obedecer a uma velha teoria ofensiva, independente do que estivesse ocorrendo na prática. Eu cheguei a dizer no vídeo na aula 8 que o Reichsguderian ele vai acabar até brigando com os superiores, que ele vai falar: eu vou para frente com os blindados, vocês depois me alcançam. Essa tática do Guderian, a rapidez, realmente ajudou o exército alemão. Aí ele termina aqui o último parágrafo, ele vai falar: os estadistas da França e Grã-Bretanha haviam facilitado o caminho de Hitler, por não lograrem ver qual seria o resultado da sua política. Também os militares foram imprevidentes. O colapso de 40 foi basicamente o resultado da maneira como a ortodoxia militar prevaleceu sobre as ideias modernas, não só naquele momento, como também nos 20 anos anteriores. Franceses e britânicos, excetuando-se pequeno grupo de estrategistas modernos que pregavam a ideia da guerra mecanizada e altamente imóvel, permaneceram muito conservadores desde a vitória de 18. Quanto aos alemães, desprezados pela derrota, revelaram-se relativamente progressistas. Esta é a chave do que aconteceu nos campos de batalha de 40. Neste livro, que aqui ele fala do livro. O livro chama-se A Invasão de 1940, a Queda da França, do John Williams. Ele vai falar: neste livro, John Williams destrói muitos mitos, ao mesmo tempo em que, com uma narrativa inteligente, esclarecedora, aprofunda estudos dramáticos dos acontecimentos de 1940. Então, essa é a opinião do Basil Liddell Hart, que eu quis passar aqui para vocês, porque esse livro não é tão fácil de achar, e eu resolvi fazer essa leitura. Acho que deu para entender qual é a opinião. Procurem no Google também o Basil Liddell Hart, umas informações sobre ele, os senhores vão perceber que ele participou ativamente do século XX. E aqui, da estranha derrota do Mark Bloch, eu vou falar só um parágrafo do livro dele, que eu achei interessante. O Mark Bloch era um judeu, ele participou, ele viveu a invasão francesa, acabou sendo fuzilado pelas forças alemãs em 44, e ele estava presente na invasão em 1940, e ele escreve o que ele vai enxergando, o que ele vai vendo e tal. O Mark Bloch também é famoso por ter escrito um livro chamado Apologia da História, tá? Esse é um livro não tão conhecido dele. Mas eu peguei esse livro porque tem muito a ver com o que a gente está falando, a invasão da França. Aqui tá. Muitos erros diferentes, cujos efeitos se acumularam, levaram nossos exércitos ao desastre. Então, isso é um francês falando da França nesse período da invasão. Mas uma grande carência paira sobre todos eles. Nossos chefes, ou os que agiam em seu nome, não souberam pensar a guerra. Em outros termos, o triunfo dos alemães foi essencialmente uma vitória intelectual, e talvez esse seja o motivo mais grave. Ponto. Era isso que eu tinha para falar. O Mark Bloch, então, ele vai falar, em outras palavras, o que o Basil Liddell Hart falou nesse texto aqui que eu li, essa intelectualidade, a estratégia e a tática do exército alemão superando a quantidade do exército aliado, do exército francês e britânico. E mesmo a gente viu que aqueles tanques, o Somme AS-35 francês, ou mesmo o tanque Matilda 1 e 2, eram ótimos tanques,
Existiram em determinados momentos superioridade numérica desses tanques em relação aos tanques alemães, mas pela disposição, pela organização, pelo trabalho diferente, pelo trabalho mais moderno que o exército alemão faz com esses tanques na linha de batalha, eles vão vencer. Então fica a opinião do Mark Bloch e da Basil Lindelhart, eu não queria deixar de falar, acho bem importante. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.